Eu queria ler com vocês hoje o texto de Malaquias 3, de 13 ao 18. A linguagem que a gente vai ler hoje nessa manhã é NAA. Então, se você está aí com o seu celular aí, você pode facilmente trocar. E a palavra de Deus diz assim: Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que eles diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a palavra de Deus. Ao longo de janeiro, a gente tem estado estudando sobre o livro de Malaquias, né? E o objetivo de nós estudarmos o livro de Malaquias é que a gente compreenda exatamente como Deus chama um povo a ter um culto verdadeiro diante dele. Não apenas um culto externo, mas um culto que esteja alinhado com o coração de Deus. E se você esteve presente aqui também, há 2 domingos atrás, você vai se lembrar que eu preguei sobre Malaquias, do capítulo 2, 17 até o 3, 5. E possivelmente, ao ler esse texto, você tenha visto alguma semelhança com aquele texto daquele dia. E isso não é por acaso. E como o Luca bem pregou na semana passada, o livro de Malaquias, para que você tenha um pouco de contexto, ele é estruturado em 6 disputas entre Deus e o povo pós-exílio. Em cada uma dessas disputas, o Senhor expõe o coração do povo e confronta eles sobre uma religiosidade que continuava ativa, mas que espiritualmente estava desalinhada com a vontade de Deus. E hoje a gente chega na 6ª e última disputa que Deus tem com esse povo, onde mais uma vez Deus mostra que o povo está colocando Deus em causa. Está colocando quem Deus é em causa. E o povo faz isso de uma forma muito aberta, falando, como Deus diz aqui no próprio versículo, palavras duras diante dele, fruto de corações que passaram a avaliar Deus de acordo com as circunstâncias à sua vida ao redor. E geralmente nas minhas pregações, se você está aqui com a gente, eu tento sempre introduzir o tema com alguma ilustração, com alguma música, com alguma coisa relacionada, que nos ajude a compreender exatamente qual que é a ideia do texto e o que ele quer falar conosco, para a gente perceber que esse problema que o texto nos coloca está de acordo com a nossa realidade, com o que nós vivemos. E hoje não teria ilustração melhor e mais clara do que o Salmo 73, e eu queria ler com você, eu queria que você abrisse também o Salmo 73. Esse salmo é escrito por Asaf, e é importante dizer que Asaf ele abre o seu coração diante de Deus e reconhece que ele estava interpretando a realidade apenas de acordo com a sua circunstância. E o versículo 2 diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Asaf, ele confessa que foi por muito pouco, aqui neste versículo, que ele não se desviou. Justamente porque ele começou a invejar aqueles que temiam a Deus. E que ainda assim, de acordo com o que ele via e presenciava, prosperavam. E dos versículos 4 a 10, eu não vou ler só alguns bem específicos,
ele descreve aquilo que perturbava ele quando ele olhava para os ímpios prosperarem. O texto fala que ele via pessoas fortes e saudáveis, que não pareciam sofrer as mesmas aflições do dia a dia que ele sofria. Pessoas que aparentemente nunca eram afetadas por nada. E justamente por isso elas se tornaram soberbas, envolvidas em maldade, arrogantes e que estavam falando até mesmo contra Deus. E isso é muito parecido com o que fala aqui em Malaquias. Mas no versículo 11, Asaf ele chega até a expor o pensamento dele em relação aos ímpios, porque eles falavam assim: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Em seguida, no versículo 12, ele resume isso. Ele fala: estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. E quantas vezes, nos nossos momentos de crise de fé, nós também não somos tentados a olhar a realidade dessa forma. Mesmo que a gente não expresse isso de voz alta, o nosso coração, ele começa a questionar o caráter de Deus muitas vezes. Como Luca também disse na semana passada, ainda bem que Deus não muda, porque se ele mudasse, ai de nós, ai de mim, ai de você. É importante nós percebemos que Asaf ele não resolve esse conflito que ele coloca aqui no texto porque as respostas pareciam fáceis ou porque as circunstâncias acabaram mudando ao seu redor. No versículo 16, ele fala exatamente o que fez mudar. Ele fala: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Ou seja, Asaf ele reconhece os limites do seu entendimento. Há certas coisas que não cabem a nós e a nossa mente finita tentar pensar. A crise de Asaf começa a ser corrigida quando ele deixa de confiar na própria leitura da realidade e volta a confiar exatamente em quem Deus é. E por isso que o Salmo de Asaf, ele começa exatamente com uma afirmação: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa convicção de Asaf, ela não nasce das bênçãos que ele recebeu, nem de uma vida fácil, que possivelmente a gente possa imaginar que ele vivia. Ela nasce de uma compreensão renovada do caráter de Deus. E a gente consegue perceber isso, porque um pouco mais à frente, Asaf, lá no final, ele fala: ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf ele era um levita, alguém que estava completamente envolvido no culto. E ele passou por essa tentação real de achar que viver com temor não compensava. Ele passou por isso. Isso é muito próximo do que nós também podemos passar. Mas o que torna Asaf diferente é que ele reconhece esse erro no coração dele e tem a sua perspectiva corrigida diante de Deus. E é aqui exatamente nesse ponto que esse salmo faz uma ligação direta com o livro de Malaquias, porque o problema em Malaquias não é que o povo não teve a tentação, porque ele teve a tentação, e por 6 disputas nós vimos isso. O problema é que, diferentemente de Asaf, muitos permaneceram nessa tentação e caíram nela. O povo pós-exílio, de fato, viviam dias difíceis. De fato, eles viviam com muitas limitações e muitas frustrações em torno da sua vida. E aí ele passou a medir a fidelidade de Deus simplesmente por uma prosperidade material. Eles invejavam e acusavam ao invés de se arrependerem. E eles concluíam no coração que servir a Deus era inútil. E nesse texto que Malaquias nos confronta hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 pontos nessa manhã. Deixa eu só beber uma água aqui que a boca já está seca. O primeiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos é: quando servir a Deus
parece inútil. E no primeiro momento a gente olha esse título e pode até causar um impacto no nosso coração. Mas é justamente o que o povo está colocando diante de Deus. Os versículos 13 a 15 dizem assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor dos Exércitos, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. E eu não acredito que o profeta Malaquias, ao descrever aqui as palavras do Senhor, tenha utilizado a palavra duras de forma acidental. Eu acredito que ele é intencional e isso descreve mais do que um tom ríspido, do que um tom duro. Descreve a postura de um coração daquele povo completamente endurecido. Não simplesmente palavras ditas num momento de fraqueza, num momento de crise ou de desespero, mas na realidade são palavras que expressam verdades que já se transformaram no coração. Quando o povo pergunta se é inútil servir a Deus, isso não leva eles a um arrependimento. Eles se colocam numa posição extremamente perigosa, na posição de avaliadores de Deus. Eles passam a julgar a fidelidade de Deus com base nas circunstâncias ao seu redor. Ao observar os ímpios prosperarem, eles concluem que obedecer a Deus, então, não compensa. Eles acham que fazer o que os ímpios fazem é a melhor opção para a vida deles. E como se essa pergunta já não bastasse por si só, eles ainda disseram, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É como se eles estivessem dizendo que não só é inútil servir a Deus, como ao longo de todo esse tempo que nós servimos, nós perdemos tempo e tivemos de passar lutos por causa de Deus. Que povo arrogante, que povo soberbo. E o problema aqui não é que eles fazem essa pergunta, mas é a resposta que eles constroem no entendimento limitado e endurecido do coração. O contraste aqui em relação ao que o salmista faz é gigantesco, porque em meio à sua crise e aos seus questionamentos, Asaf, ele tem a sua perspectiva corrigida e se volta para os caminhos do Senhor. Já aqui em Malaquias, em vez do povo correr de volta ao Senhor, eles constroem uma teologia cínica contra ele, dizendo, olha lá como Deus é injusto. Os soberbos é que são felizes. Os que fazem o mal são esses que prosperam. E aqueles que tentam o Senhor ficam impunes diante dele. Esse, meus irmãos, é um retrato de um coração que não deixou de estar presente no culto. Porque se você acompanhou conosco essas pregações, eles faziam o culto. Eles até reconheciam o que era uma linguagem religiosa, mas eles perderam completamente o temor e a confiança em Deus. Um povo que até continua a servir, mas que lá dentro e no mais profundo íntimo do coração conclui que Deus não é justo o suficiente para ser confiado. E inevitavelmente a gente é confrontado a nos perguntar, então por que é que nós servimos a Deus se não vai nos trazer muitas vezes benefício? Servimos a Deus porque Ele é digno ou a gente serve a Deus esperando que Ele nos devolva algo em troca? Porque quando obedecer a Deus vira um cálculo e a fidelidade a Ele vira uma moeda de troca, o nosso coração já deixou de confiar em quem Deus é, já deixou de confiar no caráter dEle. E aqui, meus irmãos, é que a vida de Jesus nos confronta profundamente, porque ninguém serviu ao Pai, nem eu e nem você conseguiremos servir ao Pai tão fiel quanto Ele. Ninguém obedeceu tanto e ninguém sofreu tanto sem ver nenhum retorno aparente e imediato. Aos olhos de muitos, a vida de Jesus parecia exatamente a prova de que servir a Deus não compensava. Ele foi rejeitado, ele foi incompreendido,
ele foi abandonado, ele foi crucificado. E ainda assim, Jesus nunca disse que o Pai era injusto. Ele nunca serviu por interesse, ele nunca obedeceu esperando que o sofrimento fosse evitado. E isso nos mostra uma grande verdade nessa manhã, que quando servir a Deus passa a ser visto como uma perda, o problema não está na fidelidade de Deus, está nas nossas expectativas que o nosso coração cria e coloca sobre Ele. A gente passa a confiar e acreditar em coisas que Deus nunca nos prometeu. Então, vir à igreja não é o bastante quando servir a Deus deixa de ser uma resposta à graça e passa a ser uma tentativa de troca. E o texto continua no versículo 16. O profeta diz assim: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E esse então, logo no início do versículo, vai marcar exatamente o contraste que está por vir. E é exatamente isso que acontece, porque se a gente ler o livro de Isaías, a gente facilmente pode ter uma impressão de que era todo o povo que estava incluído nesse povo que não servia a Deus corretamente. A gente pode pensar que o povo estava dominado pela mesma postura, que foram descritas exatamente nesses 2 primeiros versículos. Porém, esse texto ele faz questão de mostrar que nem todo aquele povo que estava ali reagiram da mesma forma. Havia um povo que ainda temia o Senhor. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o temor que mantém o coração firme. Meus irmãos, o texto nos mostra que existem 2 fatores que nos mantêm firmes quando nós somos tentados a transformar a fé numa busca desenfreada por segurança, estabilidade e felicidade material, como nós vimos no primeiro ponto. E antes de continuar, é muito importante deixar claro que quando a gente fala sobre isso, quando a gente entra nesses assuntos de busca por segurança, não é que a gente está dizendo que você não deve estudar, que você não deva trabalhar, que você não deve buscar um crescimento profissional ou que você não deva buscar o melhor para a sua família. Esse não é o problema. O problema é quando isso se torna o centro da minha e da sua vida. E o pior ainda, quando mesmo depois de todo o nosso esforço, se isso não acontece, a frustração começa a esfriar a nossa fé. Mas o primeiro fator, como eu disse, que o texto mostra 2 fatores, o primeiro fator que o texto apresenta para nós aqui é a comunhão. Porque o versículo diz claramente, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Havia um povo que temia a Deus ali. E o que fazia que eles permanecessem firmes diante de todo esse problema pós-exílio, diante de todas as dificuldades, era que eles não caminhavam sozinhos. O texto não fala exatamente o conteúdo das conversas que eles tinham, mas deixa claro que havia um tipo de relacionamento, uma proximidade e um encorajamento mútuo entre eles. Porque em meio a um contexto difícil que eles estavam, eles se aproximavam uns dos outros para fortalecer a fé. Isso nos ensina que esse temor ao Senhor, ele não é vivido isoladamente. A fé cristã, ela nunca foi pensada para a gente viver distante uns dos outros no corpo. É na comunhão que eu e você somos encorajados. É na comunhão uns com os outros que nós somos exortados e voltamos ao caminho. É na comunhão uns com os outros que nós somos sustentados diariamente através da oração do irmão. É quando nós estamos em comunhão que eu conheço a dor do irmão e eu posso orar por ele. É quando eu percebo que alguém está desanimado e eu falo, vamos caminhar junto. É quando nós somos chamados de volta ao caminho, quando um irmão nos exorta e fala, por aí não, vem por aqui, vamos junto, vamos caminhar. Isso é comunhão. E é um dos meios que Deus usa
para nos mantermos firmes e fiéis a Ele. E é por isso que, quando nós temos a possibilidade de nós estarmos aqui nos cultos aos domingos, mas a gente assiste um culto online, nós não estamos em comunhão com a igreja. Não existe comunhão através de uma tela. Não há como caminhar juntos como espectadores de uma televisão. Não há como abraçar aquele irmão porque você tem orado durante a semana através da televisão. A igreja, ela não é formada por visualizações, por views ou por likes. A igreja ela é formada por pessoas que caminham juntos umas com as outras. A comunidade ela exige presença, ela exige proximidade e exige envolvimento real uns com os outros. Exige intencionalidade da nossa parte de querer estarmos juntos. Esse é um dos fatores que Deus sustenta o coração daqueles que o temem. E o segundo fator que mantém o temor ao Senhor é a convicção de que Deus vê, Deus ouve e Ele se lembra. Porque o versículo 16 diz assim: o Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E isso é extremamente encorajador porque o texto está claramente nos dizendo que Deus não estava ausente. Deus não estava distraído. Ele não estava indiferente ao que aquele povo estava passando. Enquanto uns de um lado diziam que servir a Deus era inútil, o Senhor estava escutando atentamente aqueles a quem temiam ao seu nome. Nós temos um Deus que nos escuta, irmãos. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para falar, Ele já sabe o que está dentro do nosso coração. Mesmo quando você não obtém as respostas que você esperava, mesmo quando Deus parece distante e silencioso diante da tua situação, Deus continua lá. Ele está com você. O memorial escrito que o texto descreve aqui, que esse texto fala, não significa que Deus precisava anotar para não se esquecer o que aquele povo está falando. Significa que a fidelidade daqueles que temem não passa despercebida diante de Deus. A fidelidade está diante do Senhor, ela está diante do olhar atento dele. Deus viu quem temia o seu nome, Deus ouviu as suas palavras e o seu clamor e deixou claro que não ignora a fidelidade do seu povo. Por isso, meu irmão, jamais perca a confiança no Senhor. O temor a Deus, ele não é sustentado pelos resultados visíveis nas nossas vidas, mas pela certeza de que Ele vê, de que Ele nos ouve e de que Ele se lembra, mesmo quando não esteja ninguém vendo. A garantia disso, que eu acabei de falar, é Cristo. Porque Deus já demonstrou isso na história. Quando Jesus ele estava naquela cruz, ele parecia que Deus não estava vendo, parecia que Deus não estava ouvindo, parecia que Deus o tinha esquecido, mas o silêncio do céu, exatamente naquele momento da cruz, não significava que Deus estava ausente. A cruz não foi prova do esquecimento, a cruz foi parte de um propósito eterno de Deus nas nossas vidas. E é na ressurreição de Cristo que encontramos a resposta definitiva. O Pai viu a fidelidade do Filho, ouviu o seu clamor e não deixou ele esquecido na morte. E o túmulo vazio hoje nos garante que o silêncio de Deus nunca é um esquecimento. Mas essa verdade não termina em Cristo apenas como uma garantia pessoal para nós, ela nos conduz ao que Deus promete em seguida para todo o seu povo. E é justamente para aqueles que temem ao Senhor e perseveram que nos reserva o que o texto diz nos versículos 17 e 18. Acompanha comigo. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve.
Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aqui a gente chega no nosso terceiro e último ponto, que é quando confiamos que Deus ainda fará justiça. O problema daquele povo, e muitas vezes o problema nas nossas vidas, era temporal. Eles não sabiam gerir bem o tempo. Eles estavam presos no imediatismo. Eles estavam presos no aqui e agora. Eles queriam uma justiça instantânea, visível e palpável. Eles tinham um coração completamente endurecido e cego, fixado apenas nas coisas que as mãos deles conseguiam alcançar. E Deus responde isso apontando para o futuro. Ele fala, naquele dia, aos que temem, naquele dia. Meus irmãos, a justiça de Deus, ela não falha. Ela espera o tempo certo para se cumprir. E esses dois versículos são extremamente lindos e nos fazem compreender o quão pequeno nós somos diante da magnitude de Deus, que mostram o quão perfeito é Deus e que desde o início Ele pensou em mim e em você. Porque Ele diz, naquele dia seremos propriedade peculiar. Talvez na sua versão possa estar falando particular tesouro. E eu não sei você, mas isso faz eu querer mudar completamente a forma com que eu vejo a minha vida. Porque quando nós temos algo precioso, algo que nós tanto ansiamos e ganhamos, a gente tende a cuidar daquilo, a tratar com atenção, com zelo, com carinho. Quanto mais Deus, que é o nosso Criador e o nosso Pai. O nosso problema é que muitas vezes a gente inverte essa lógica. A gente passa a tratar precioso aquilo que é passageiro, e o que é passageiro a gente trata como eterno. A gente gasta tempo, a gente gasta energia, a gente gasta o tempo do nosso coração para construir coisas que o tempo vai consumir por ele mesmo. Enquanto a gente negligencia aquilo que Deus diz que é o tesouro para as nossas vidas, que é a nossa salvação. E no meio dessa bagunça que é a nossa vida, dessa correria de trabalho, de estudo e de tudo que acontece, a gente começa a medir a vida apenas pelo agora, pelas coisas que a gente consegue conquistar e que estão palpáveis à nossa frente. E isso deveria nos lembrar que a nossa vida não é definida pelo sucesso momentâneo, nem pelo reconhecimento visível que a gente pode alcançar, mas pelo fato de que nós pertencemos a um Deus que nos cuida, que guarda e que não nos abandona, porque nós somos aquilo que Ele considera precioso. E o texto também nos diz que também naquele dia nós seremos poupados. E é importante a gente entender o porquê que Ele fala naquele dia, porque Deus não nos promete que todos os nossos problemas serão resolvidos agora. Ele não promete que toda a nossa dor será evitada aqui na terra. Ele não promete que o nosso sofrimento será imediatamente resolvido. E pode ser que talvez você tenha chegado aqui hoje esperando ouvir que Deus vai fazer o seu sofrimento acabar. Que Deus vai enviar o dinheiro para pagar aquela dívida que você tanto quer pagar. Que Deus vai curar você da doença ainda hoje. E meus irmãos, Deus Ele pode fazer isso, e nós cremos que Ele pode fazer isso, e tem a fé de que Ele pode fazer isso. Mas pode ser que nessa vida nós não sejamos poupados da dor e do sofrimento. A promessa de Deus não é que nós nunca sofreremos, mas que naquele dia todo o sofrimento terá fim. A certeza que o texto nos oferece não é uma vida sem dor agora, mas é uma eternidade sem sofrimento diante daquele que é o único e verdadeiro Deus, que nunca perdeu de vista aquilo que pertence a Ele, que sou eu e você. E por fim, o versículo 18 diz, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E esse texto é um alerta para nós, um alerta para aqueles que invejam os soberbos,
que vivem sem temor a Deus, que vivem construindo a vida como se Deus não existisse e como se Ele não fosse o juiz final. Deus está nos dizendo que existe uma diferença. Existe uma diferença que pode ser que aos nossos olhos ela não seja visível. Então não viva a sua vida esquecendo que você é um ser eterno. Não viva a sua vida apenas para construir um patrimônio ou algo que em 70 e 80 anos isso vai acabar. Não viva sem confiar no Deus que te ouve, que te vê e que está sempre olhando a nossa história. Meus irmãos, a verdade é que a gente passa a vida desejando que a justiça de Deus ela se cumpra aqui e agora. Que a gente deseja que os políticos sejam presos, os políticos corruptos, né? Calma. A gente deseja que os nossos chefes desonestos sejam despedidos. A gente deseja justiça àquele que nos causou um prejuízo, que roubou a nossa casa, que roubou o nosso carro. E a nossa indignação é que, quando eles parecem impunes diante de tudo isso, somente nos mostra que a nossa justiça humana ela é limitada, imediatista e falha. Mas haverá um dia em que a diferença ficará clara. Nesse dia não haverá confusão entre o justo e o ímpio. Nesse dia não haverá dúvida entre quem serviu a Deus e quem não o serviu. Esse texto, meus irmãos, não é apenas um alerta. Ele é um privilégio para nós que servimos a Deus, um privilégio reservado para aqueles que, mesmo sem ver tudo resolvido agora, continuaram a crer que sim, é útil servir a Deus. E que no fim, Deus fará a justiça no tempo certo e no tempo dele. E a conclusão, meus irmãos, é que depois de nós ouvirmos tudo isso, a gente deve refletir em uma pergunta, que é: o que temos tratado como precioso nas nossas vidas? Quantas vezes eu e você vivemos como se tudo tivesse que fazer sentido agora, como se toda a injustiça do mundo tivesse que ser corrigida hoje, ou como se todo o sofrimento da nossa vida tivesse que acabar agora. E a questão é que quando isso não acontece, o nosso coração se frustra. A gente se esfria e a gente começa a negociar com Deus. E negociar muitas vezes não é deixar de orar, não se engane, porque muitas das vezes é continuar orando, mas colocando condições a Deus. É quando lá dentro do nosso coração a gente começa a pensar: Deus, se isso melhorar na minha vida, então eu vou ofertar. Então eu vou mudar de rumo aqui. Se o Senhor fizer isso, agora minha vida vai ser diferente. Ou então quando a gente fala, eu confio em Deus, mas quando a situação chega até um certo ponto, você já não confia mais. Meu irmão, o Evangelho nos chama para algo muito mais profundo. Aprenda a confiar mesmo quando você não entende. Permaneça firme mesmo quando tudo está difícil e vá contra você. Sirva a Deus não para ter algum retorno, e sim por fruto do relacionamento que você tem diariamente com Ele. Cristo é o exemplo que nos traz a esperança, meus irmãos. É através da obra de Cristo que nós temos a certeza de que Deus nunca perdeu o controle da minha e da sua história. E é por isso que hoje a gente pode permanecer firmes. Não porque eu e você somos fortes ou oramos muito. Não porque a gente entende tudo o que acontece nas nossas vidas, mas porque confiamos em um Deus que já provou em Cristo, que Ele vê, que Ele ouve e que Ele faz justiça no tempo certo. Através dessa obra de Cristo, que eu e você chegaremos naquele dia e seremos considerados justos diante de Deus, não por nós, mas pela obra de Cristo. E naquele dia, meus irmãos, Deus fará a distinção. O justo não será confundido com o ímpio, o texto nos fala. A fidelidade não será confundida com perda. Naquele dia ficará claro que nunca foi inútil servir ao Senhor. E até esse dia chegar, que nós caminhamos pela fé, na certeza de quem Deus é e o que Ele já fez por nós naquela cruz. Então, por isso, vir à igreja
não é o bastante, se servir a Deus para você é perda de tempo. Ou se ouvir a igreja nunca será o bastante se faltar temor ou se esquecermos que a justiça final ainda virá. Mas para aqueles que temem ao Senhor, para mim e para você, e para aqueles que permanecem confiando nele, o fim da história já está garantido em Cristo Jesus. Amém? Queria orar com você mais uma vez. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça, Pai. Obrigado, Deus, porque é através daquela obra ali na cruz que hoje nós temos acesso a Ti, Pai. De que hoje nós podemos orar com o nosso coração voltado a Ti livremente, Deus. É através da obra de Cristo que hoje nós temos vida. Pai, não nos deixe e nos ajude, Deus, a caminharmos uns com os outros, Pai, na certeza de que um dia o Senhor voltará e nos encontrará, Senhor, como justos, não por nós, Pai, mas pela Tua obra que foi feita ali naquela cruz, Deus. Pai, se hoje há alguém aqui que chegou nessa manhã e porventura não tem entendido muito bem o que aconteceu aqui, mas o Senhor falou no seu coração, Pai, nós sabemos que o Senhor age e transforma o nosso coração de algo que era completamente afastado de Ti para nos trazer para perto, Pai. E eu oro por essa vida, se por alguma razão sentiu isso no seu coração, que o Senhor alcance agora, Pai, que o Senhor transforme o seu coração por completo, Deus. Porque quando o Senhor entra no nosso coração, não há espaço para mais nada a não ser a sua vida plena, que nos enche e que transborda, Pai, através das nossas vidas, Deus. Que como comunidade nós possamos, Senhor, nos ajudar uns aos outros, que nós possamos, Senhor, caminhar juntos e chegarmos naquele dia, Pai, com a certeza de que estaremos contigo, Deus. É isso que nós oramos e te pedimos, Senhor, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém.